ele fazer lá a gravação. Ótimo. Então, vamos começar. Essa é a nossa sexta aula da sexta semana, né? E a gente vai falar o assunto da aula hoje, é derivada. E derivada de duas funções muito especiais, que, aliás, de várias funções especiais, as trigonométricas, a gente vai comentar um pouquinho, e a função exponencial, que é uma função, uma superfunção, né? Entre as funções, ela é a super. Vamos falar sobre todas elas. Agora, antes disso, eu preciso de dois avisos. Um deles é o seguinte, que além da monitoria do Moodle, que é uma monitoria genérica para todos os alunos de Cálculo 1, e são mais de 1000 alunos, é muita coisa, tem também uma monitora especial para a nossa turma, a Nicole. Então, se vocês olharem lá no cabeçalho da página do Aprender, tem uma lá monitoria, e vocês olham, tem um grupo do WhatsApp que vocês podem usar, né? Vocês podem usar o e-mail da própria monitora para fazer perguntas, vocês podem usar o fórum do Aprender, como a gente já falou aqui, né? E podem ainda usar duas aulas online que a Nicole vai dar para vocês. Uma é na terça e a outra é na sexta-feira, né? Nos mesmos horários que a gente faz aqui as nossas aulas, de 10 até as 11. E é um horário ótimo, porque ela vai estar online com vocês vão poder fazer perguntas, ela vai responder. Em matemática isso às vezes é um pouquinho difícil, mas ela já tem um editor de equação preparado lá para tirar as dúvidas de vocês, né? Vale muito a pena usar esse recurso, tá legal? Esse aí é assim, não joguem fora uma ferramenta como essa que pode ajudar bastante aí. Em particular, amanhã, às 10 horas, ela vai estar online com vocês aqui no Big Blue Button. Então, vocês podem ficar à vontade que vai funcionar muito bem, né? Ok. E agora, a outra notícia importante é sobre a prova. A prova está marcada para esse sábado, vai acontecer esse sábado, sim. É gozado que não é necessariamente sábado, mas sábado era o dia que ela seria feita se fosse presencial. Não sendo, a gente está usando o próprio sábado para fazer a prova também. O horário é de 10 até as 12. De 10 até as 12. E como é que vai funcionar essa prova online? É uma prova um pouquinho complicada, né? Nós vamos fazer o seguinte: no sábado às 10 horas, eu vou disponibilizar aqui no Aprender a prova, que a disponibilização é feita exatamente como as tarefas são disponibilizadas, né? Vai ter lá o link, vocês vão pegar o arquivo e baixar o arquivo, né? É melhor baixar, porque online sempre é um problema, né? O grupo do WhatsApp, o Vinícius está fazendo uma pergunta aqui ainda sobre a monitoria. Se o grupo do WhatsApp é o grupo do Cálculo 1. Não. É um grupo próprio para a nossa turma de Cálculo 1, que é a turma A. Isso aí é uma coisa bacana, né? Isso, são 4 questões, a Bárbara está perguntando na prova. Deixa eu fazer o assunto geral e eu já volto a responder a vocês um por um aí, né? Então, olha só. A prova vai ser no sábado, vai ser de 10 às 12, né? Vocês vão receber a prova via o Aprender da mesma forma que recebem as tarefas. A diferença é que agora não é uma tarefa em conjunto, mas é uma tarefa individual. Também o tempo é limitado, né? O tempo são 2 horas para vocês responderem. Não tem tempo extra para digitalizar a prova. Vocês têm que fazer isso aí direitinho, né? E aí vocês vão entregar a prova da mesma forma que vocês entregam as tarefas, né? Então, o mecanismo não tem diferença nenhuma, né? O mecanismo é sempre o mesmo. É só que agora, em vez de ser uma tarefa coletiva, do grupo, vai ser uma tarefa individual. E em vez de vocês terem uma semana para fazer, vão ter que fazer isso aí em duas horas, né?
A prova é unificada, vai ser a mesma prova para todo o cálculo 1. Tem tipos diferentes, são vários tipos de prova, então o bom é vocês não se comunicarem, né? O aviso que foi dado é o seguinte: se vocês quiserem, podem consultar os textos que estão lá no Moodle Magic. Aqueles textos, aquelas coisas todas, podem ser consultadas. O melhor é vocês baixarem esses textos, porque pode ser que na hora da prova tenha algum problema de conexão, alguma coisa, e vocês fiquem sem poder acessar o Moodle. Então vale a pena fazer o download desses textos antes. Agora, a coisa mais importante aí, né? Não tem como verificar a autenticidade do que vocês estão fazendo. Numa sala, vocês estão lá trancados, separados, etc., né? Mas aqui não tem jeito. Teve gente que no semestre passado monitorou a aplicação da prova, filmou os alunos fazendo prova. Eu achei isso um absurdo, né? Eu vou confiar muito em que vocês vão estar fazendo individualmente a prova, vão consultar os textos do curso e só isso, né? E não vão consultar a internet, consultar colegas, é de fato para ser uma coisa individual, né? Então essa que é a ideia. E eu não vou ficar policiando vocês, se estão, se não estão, usando calculando o fluxo de internet, né? Nada disso. Então as coisas vão ser bem na base da confiança mesmo, tá bom? Então é essa daí. Agora sim, eu vou responder as perguntas que estão colocadas aqui. A primeira pergunta do Vinícius é se o grupo do WhatsApp é o grupo do cálculo. Eu já falei que não, é um grupo especial para a nossa turma, né? Vocês podem encontrar o link para o grupo lá no link de monitoria que está na página do Aprender. Tá legal? Lá vocês vão olhar e vão fazer isso daí. Ele está perguntando quantas questões. São 3 questões. 3 questões que têm alguns itens. Algumas questões são muito diretas e outras questões são mais parecidas com aquelas questões das aplicações das listas. Tem lá, então, um pouquinho disso daí. Mas, pelo menos 2 questões são bem imediatas. Não tem muito não, né? Ela está perguntando, a Maria Eduarda, está perguntando se a nossa turma não tem um grupo ainda que eu saiba. Vai lá, Maria Eduarda. Vai no link de monitoria, que está lá no Aprender, na página do Aprender, e lá tem um link que vocês vão encontrar para saber o grupo do WhatsApp. Tá bom? Não tem problema não, né? O Vinícius está perguntando como é que eu posso entrar nesse grupo. É lá de novo, né, no Aprender, para vocês olharem lá de fato, já que está todo mundo fazendo essa pergunta, vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vocês não estão vendo aí Ops. Não estão vendo. Peraí, só um minutinho. Deixa eu separar aqui. Só um instantinho que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Tá aqui. Não, mas não é essa daqui, não. Uai. Deixa eu ver o que eu consigo colocar aqui. Eu não estou conseguindo acessar, dividir a tela com vocês. Eu vou ficar devendo esse pedacinho aqui. Mas se vocês forem lá no Aprender, né, na página principal do Aprender, tem várias coisas. Notação matemática, aulas gravadas. Tem também a monitoria que vocês podem acessar lá. E nessa monitoria tem um link para o grupo do WhatsApp. Certo? Então, essa que é
Então, como você pode entrar nele, o Vinícius, eu estou dizendo, é lá, né? Então, o Pedro Antônio está querendo saber, vai lá que não tem problema nenhum. A Alexia está perguntando se a prova vai ser até o assunto de derivadas. Com certeza, entre as derivadas dessa semana, sim. Ok? A Maria Clara perguntou quantas questões são de novo. São 3 questões, Maria Clara. Não tem problema nenhum, tá bom? Os conteúdos foram aqueles dados até aqui, perfeitamente, né? Ah, a Luana aqui, olha, fez uma coisa muito bacana. A Luana está disponibilizando o link para o grupo do WhatsApp, tá certo? Vocês podem ir lá e verem o grupo do WhatsApp aí, ó, olha aí no chat que vocês vão encontrar, ok? A Maria Clara está perguntando então o seguinte: a gente vai baixar o arquivo da prova, fazer os cálculos, chegar na resposta, tirar foto de tudo e mandar no aprender. Exatamente, Maria Clara, é exatamente isso que vocês vão fazer. O procedimento é o mesmo que vocês usavam para fazer as tarefas, mesma coisa, né? Então, é o mesmo processo que vocês vão fazer para fazer a prova, né? Olha, a foto, vocês podem fazer foto, mas tem que converter para PDF. Por quê? Porque o formato do PDF é que é o formato padrão aqui do Aprender, né? Então, se vocês tirarem foto JPG, PNG, transformem para PDF para poder fazer o upload. Isso não é problema não, né? Ok? É o PDF, não é o PNJ não, né? Ok? É o PDF que é o formato correto. A prova cabe em uma única página, não sei. Pode ser que você tire mais de uma foto, mas olha, super importante essa pergunta. Se for mais de uma página, vocês têm que pegar as 2 fotos, juntar num arquivo só e mandar um arquivo só. Não mandem 2 arquivos separados, porque isso para mim é um problema complicadíssimo. Com certeza eu vou perder um deles, né? Então eu vou adotar a seguinte atitude que eu faço com as tarefas. Se vierem mais de um arquivo, eu vou considerar só o primeiro, né? Então, muito boa pergunta aqui do Vinícius. Se vocês usarem mais de uma folha, juntem as 2 folhas num arquivo só para enviar para mim, tá bom? Então, eu acho que na internet tem vários sites que fazem isso, né? Pega 2 arquivos e juntam num só. Isso aí é coisa que vocês têm que fazer com antecedência, né? Tem, a Maria Clara está dizendo que tem um app chamado Adobe Scan, que ele escaneia e converte para PDF mais de uma página ao mesmo tempo. Aí, ó, uma grande sugestão da Maria Eduarda. É o Adobe Scan. Então, é um aplicativo que faz isso daí. Tem que saber dessas coisas. É gozado que faz parte da avaliação você conhecer esses recursos da web, né? Os critérios de correção, eu vou fazer assim, tem que estar tudo explicadinho lá, não pode faltar cálculo nenhum, e vai ter valor, cada item vale 1 ponto, e vai ser 1 ponto para cada item. Se tiver bem explicado, tá certo, se não tiver bem explicado, eu vou ver o que eu aproveito do item. Mas cada item que vale 1 ponto, só tem 3 situações. Ou ele está inteiro correto, ou está meio correto e meio errado, ou está inteiramente errado. Então, cada item vai ter a nota de 1 ponto, meio ponto ou 0 ponto. Tá bom? Essa aqui vai ser o critério de correção aí, né? Aqui a Luana está pedindo uns 10, 15 minutos para a gente digitalizar, tal, porque demora um pouquinho. O problema, Luana, é o seguinte: a prova é unificada e todas as turmas vão estar fazendo a prova ao mesmo tempo. Se eu der 10 minutos a mais para vocês, isso é uma desigualdade com as outras turmas, né? Então a recomendação é a seguinte: 2 horas, já incluindo o tempo de digitalizar, né? Para não ser igual de todas as outras turmas, tá bom? Isso. A Ana Carolina pergunta se as questões são as mesmas para
A prova é unificada, né? Para todo grupo, perdão, as questões são as mesmas para a turma toda ou por grupo igual às atividades. Não, não. A prova é igual, tem vários tipos de prova, mas é uma mesma prova para toda a turma. Então, vai ser grupos que vão receber uma prova, outro grupo que vai receber outra, mas as provas são comuns para todo mundo, certo? Ok. Então a prova vale 3? Não, a prova vale 10. São 3 questões, cada questão tem itens, cada item vale 1 ponto, mas o total são 10 pontos da prova. É porque a prova tem 10 itens, certo? Ok. Isso, a Maria Clara fizemos 10 minutos, seria bom, mas eu já expliquei, Maria Clara, é que tem que ser igual para todas as turmas, né? Ok? Ok. A Fernanda está concordando com a Maria Clara, mas eu não posso concordar. Eu queria concordar e não tem como. Eu tenho que agir igual para todas as turmas. Tá bom? Então, resumindo, prova nesse sábado, começa às 10 horas, vai ser disponibilizada no Aprender. Exatamente como são disponibilizadas as tarefas. Então, vocês vão resolver, vão escanear dentro do prazo de 2 horas, né? E aí vão fazer o upload dessa resolução, exatamente como vocês fazem o upload das tarefas, né? Uma coisa que eu vou adotar, eu estou vendo isso aqui agora, vai haver atrasos, vai ter gente que vai atrasar 1 minuto, 2, né? Nós vamos fazer uma coisa bem assim, dura aqui. Cada 5 minutos de atraso, perde 1 ponto na nota. Tá claro isso, gente? Então, atrasou 5 minutos, perdeu 1 ponto. Atrasou 10 minutos, perdeu 2 pontos da prova. Tá bom? Isso é para que vocês não se arrisquem a atrasar. E se mandarem atrasado, professor, eu errei, tatati, né? Então, vamos fazer aí bem estrito isso daí, né? Isso, o Vinícius está enfatizando. A gente baixa a prova, faz e envia no prazo de 2 horas. Exatamente. Né? Nessas 2 horas já estão inclusos o prazo para vocês, né, fazerem rascunho, elaborarem, tirarem foto ou escanearem do jeito que vocês quiserem. Mas tudo tem que ser feito dentro desse período de 2 horas. Tá bom? Ok. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje as explicações da prova foram boas. Acho que está todo mundo aí bem atento no que vai fazer. Então a gente vai começar fazendo o upload do texto dessa semana, né? Só tem um texto nessa semana lá do Moodle, que é o texto de derivada, né? Ok? Deixa eu aqui, ó, derivada, esse texto aqui. Vamos fazer o upload dele. Ele vai falar principalmente das derivadas trigonométricas e das derivadas da exponencial. São várias funções, né? Então ele começa lembrando aqui. Tem aqui algumas perguntas ainda que estão sendo feitas no fórum. O Luiz Felipe está perguntando: poderia mostrar notação para determinar o sinal do infinito? O sinal do infinito é mais infinito ou menos infinito. Do mesmo jeito que você faz 1 e menos 1, né, faz também mais infinito, menos infinito. Não tem problema nenhum. Ele está perguntando, peraí, qual a notação do sinal do limite, que dá igual a infinito? É isso, é mais infinito ou menos infinito. Né? A outra pergunta do Luiz Felipe: as assíntotas horizontais, ele está perguntando se são, a assínto horizontal vai para mais infinito ou para menos infinito. E a notação é essa que vai dar aí. Né? Precisa especificar se é mais infinito ou menos infinito. Ele está perguntando, olha, tem que especificar se é mais ou menos infinito? Sim, tem que especificar cada uma delas. Tá bom? Ok. Vamos lá, vamos começar a nossa aula então. Ele aqui está fazendo um resuminho
das regras de derivação que a gente tem até agora, né? A derivada da soma, a soma das derivadas, e a derivada da diferença também, a derivada do produto, isso a gente comentou da última vez, né? É curioso que não é o produto das derivadas, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Essa aqui é a regrinha, a gente justificou isso usando o quociente de Newton. Também o F sobre G, né? Está aqui a derivada disso daqui, né? Eu lembro que eu fiz cálculo 1 na UNB, exatamente nesses anfiteatros que vocês vão conhecer assim que terminar a pandemia. E eu tinha estudado muito e tal, e na prova eu errei esse sinalzinho de menos aqui. Eu coloquei mais, porque estava distraído, né? Perdi 2 questões logo na primeira prova, foi um erro, né? Então, não façam o que eu fiz. Não esqueçam desse sinalzinho de menos aqui, que é importante daí, né? A derivada, né, de c vezes uma função, você sai da derivada e fica aqui c vezes f', né? Essa daqui é a regra do expoente, né? Para derivar qualquer expoente é desse jeito daqui, ó. Isso é muito bom, porque se você juntar isso com as outras regras, você deriva uma quantidade fantástica de coisas aí, né? Okay? E aqui está a derivada do seno, é o cosseno, que é a derivada que a gente viu da última vez lá, usando aquele limite trigonométrico fundamental, né? Essa daqui é a assim. E aí você vai completar, tem muitas outras funções, né? Como é que a gente calcula a derivada do seno, né? É usando esse limite daqui, ó, certo? Esse daqui. Esse daqui dá para usar. Para calcular a derivada do cosseno, você tem que usar esse outro limite. Mas são também, né? Como é que você calcula esse daqui? Multiplica e divide pelo conjugado, né? Cosseno de h mais 1 em cima, cosseno de h mais 1 embaixo, e faz aquela brincadeira toda. Depois disso, se você quiser a derivada do cosseno em geral, tá aqui, olha, né? Você faz o famosíssimo quociente de Newton, né? Esse aqui é o inigualável, o único, o inimitável quociente de Newton. Essa é a segunda equação mais importante de todos os tempos da história da humanidade. Tá aí o quociente de Newton. E você faz esse limite usando as identidades trigonométricas e tem aqui o valor da menos o seno. Isso daqui é importante. Esse sinalzinho é cruel também, né? E se esqueceu esse sinal, erra tudo, né? Então a derivada do seno, cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, tá certo? Então eu vou querer mostrar para vocês aqui agora deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu estou vendo que eu estou com alguma dificuldade em dividir a tela do GeoGebra com vocês para mostrar a importância desse sinalzinho de menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Permission, tá faltando alguma coisa aqui em compartilhar a tela. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo que precisa de permissão para compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Eu estou com algum problema na hora de compartilhar a tela aqui com vocês. E isso vai ser muito, muito chato, porque a gente precisa enable desktop sharing. Isso. Poxa, eu vou pedir a vocês o seguinte: deixa eu sair e entrar de novo só um minutinho, porque eu preciso eu preciso muito dividir a tela com vocês. Eu estou tendo dificuldade aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho.
Eu vou sair da aula um minutinho e vou entrar em seguida. Vocês me aguardem um segundinho, porque eu quero saber o que está acontecendo. Ok, estou de volta aqui com vocês. Desculpem aí a interrupção. Eu estava tentando dividir uma tela com vocês e não estou conseguindo, né? Deixa eu colocar aqui a tela do lado. Deixa eu ver se eu consigo agora dividir uma tela com vocês. Acho que agora vai dar certo. Vamos fazer aqui o entire screen. Isso. Isso, eu não estou conseguindo, gente. Vamos continuar a aula sem isso mesmo, porque a gente vai dar uma olhadinha depois. Eu queria mostrar a vocês, no GeoGebra, como é que esse sinalzinho de menos aqui é importante. Vamos continuar. Oi? Mas a tela estava sendo compartilhada, sim. Estava sendo compartilhada? Vocês estavam vendo a tela do GeoGebra? A gente estava na tela do Aprender, eu acho. Na tela do Aprender? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Isso. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui agora. Deixa eu tentar compartilhar. Eu vou tirar... qual é a tela que vocês estão vendo aí agora? Agora eu não estou vendo não, nenhuma. Está vendo a da lista mesmo. Ok. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aqui, ó, agora sim. Que legal. Agora vocês estão vendo a tela do GeoGebra, não estão? Isso. Aí, ó, agora vocês estão vendo a tela aí do GeoGebra. Vamos traçar o gráfico da função f de t, a gente vai usar bastante t, igual ao seno de t. Ok? Ok. E aí a gente vai diminuir aqui o tamanho. Vocês estão vendo aí, tem, né, a tela do... Essa é a derivada do seno. Agora eu vou colocar do cosseno. O cosseno de t. Ok? Ok. Só um minutinho. Cosseno de t. Aqui. Isso. Cosseno de t. Então vocês estão vendo aí esses dois gráficos são super famosos. Eu vou ampliar um pouquinho, só para a gente olhar bem aqui perto, no intervalo zero, um pouquinho no início, o que é aquela igualdade entre a derivada do seno é igual ao cosseno? Significa o seguinte, a derivada do seno no zero é 1. Tá bom? Essa aqui é a ideia, né? Okay? A derivada do seno aqui, olha, esse aqui deve ser o ponto π, né? A derivada do seno aqui no ponto π vale, né? Perdão, a derivada do... Aqui está o seno, ó, né? A derivada dele aqui é 0 no ponto π, tá bom? Que é o valor dos cosseno aqui nesse ponto, tá bom? Então é sempre assim, né? Aqui no zero a derivada vale 1, aqui em π a derivada vale 0, né? Aqui deve ser... Perdão, aqui não é π não, né? Isso aqui é o π sobre 2, desculpa. No π sobre 2 vale 0. Aqui é que é o π, né?
No π a derivada vale menos 1. Okay? Agora vamos inverter as coisas. Vamos olhar o cosseno como sendo função e olhar a derivada dele. Okay? A derivada dele aqui é zero. Tudo bem. A derivada do cosseno aqui, se vocês olharem, a inclinação da tangente é negativa. Então não pode ser esse o valor aqui, né? Não pode ser esse o valor. Não pode ser 1. Então eu vou aqui, vou mudar agora o sinal da função f, vou colocar para menos, e vocês vão ver que agora sim, olha, né? A derivada do cosseno é zero. A derivada do cosseno aqui é menos 1, tá bom? A derivada do cosseno aqui é zero. É zero e assim por diante. Então o sinal aí, o sinal é importante. Tá legal? Então vamos ver esse negócio do sinal aí. Vale a pena. Vamos voltar aqui agora para a nossa aula e, né, prestar atenção nessas questões desse sinal aqui. Esse sinal aqui é super importante. Ok? Então a gente sabe essas derivadas. E sabendo essas derivadas, a gente sabe usando a regra do quociente, por exemplo, né, que a derivada da tangente é a derivada desse quociente. Usa a regra do quociente, simplifica as expressões, vai dar secante ao quadrado. Essa é uma derivada super famosa. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá bom? Então esse daí é um ponto importante aí. Né? E daí, então, se você quiser, por exemplo, dar cossecante. A cossecante é 1 sobre o seno. Deriva lá, dá menos a cossecante ao quadrado. Menos a cossecante vezes cotangente. E aí, da cotangente é que dá essa daqui. Aí é só regra do produto, etc. Né? E isso daqui é uma exibição de poder da derivada. Ele diz o seguinte: se você souber aquelas derivadas mais simples, você sabe as derivadas as mais complicadas possíveis. Né? A secante é 1 sobre o seno. Isso. Oi? Não, a secante é 1 sobre o cosseno. A cossecante é 1 sobre o seno, Vinícius. O Vinícius está perguntando se a secante é 1 sobre o seno. Não, a secante é 1 sobre o cosseno. A cossecante é 1 sobre o seno, né? Que é essa que está aqui. Tá bom? Essa que é a ideia daí. Bom, então, prestar atenção nisso daí, né? Mas aqui tem uma demonstração de poder da derivada, né? Como é que eu derivo uma função horrível como essa, né? Se for usar o quociente de Newton, isso aqui vai ser um desastre, né? Você vai passar o resto da vida calculando e não vai chegar à conclusão, né? Eu brinco que isso aqui é castigo. Se você faz alguma coisa errada, sua mãe, menino, vai calcular a derivada dessa função aqui usando a definição. Aí você vai dizer, não, na definição, não. Mas se você usar as regras de derivação, fica super simples, né? Aqui, olha, né? A derivada do de cima vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Aí calcula essas derivadas aqui, é fácil, simplifica tudo, dá essa coisa horrorosa, né? Mas está aí a derivada. Essa não tem problema nenhum, tá bom? Agora a derivada dessa outra, né? Raiz vezes um seno sobre x menos cosseno. Como é que você deriva? Derivada de um vezes o outro, mais a derivada do outro vezes um. E aí deriva, né? A derivada da raiz, isso aqui é x elevado a meio. Qual é a derivada? Meio de x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Então fica aqui a derivada, vem para cá, tá certo? E aqui vai ficar, né, a outra derivada. Essa derivada aqui, como é que ele vai fazer? Derivada de uma soma ou de uma diferença? Diferença das derivadas, tá certo? Com um truquezinho chato aqui, que é o seguinte: qual é a derivada do cosseno? É menos o seno, porque então tem 2 menos aqui para dar esse mais, ó. Tá bom? Isso. Agora a derivada desse quociente. Faz a regra do quociente de novo. Vai dar isso daqui. Então, e assim por diante. Então isso daí é bem tranquilo na hora de fazer as coisas aí. Né?
Agora tem uma derivada aqui importante, ó, né? Eu vou derivar a função seno de 2x. Isso aqui é uma coisa importante. Isso é uma função composta. É o seno de uma outra função, não é o próprio seno de x, mas o seno de 2x. E num primeiro momento você pode perguntar, né, que, poxa, a derivada então dessa daqui, do seno de 2x, é o cosseno de 2x. Não é verdade, não é verdade de jeito nenhum. Isso aqui é importante. Ele justifica da seguinte forma: quem é o seno de 2x? Vocês usam aquelas identidades trigonométricas, né? Isso aqui é aquela minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Aí, enfim, essa brincadeira vocês conhecem. Dá isso daqui. Então, o seno de 2x é igual a isso. E agora sim, vocês derivam essa daqui usando as derivadas que a gente já conhece. Regra do produto, o 2 sai para... No final, vai ficar 2 cosseno de 2x. Olha só, então ficou assim. Vocês viram que esse 2 saiu aqui para fora, né? Esse 2 aqui saiu e ficou assim, desse jeito, né? Então, essa aqui é a derivada. Então, se você quiser saber a derivada na origem, a derivada na origem vai dar 2. O f' de 0 é 2 cosseno de 0, que é 2. Essa aqui é importante, né? Depois, agora a gente vai começar a derivada exponencial, mas antes dessa daqui, deixa eu dar uma justificativa para vocês de por que essas derivadas aqui são importantes do seno e do cosseno. O seno e o cosseno são funções periódicas, né? E eles são usados demais para falar de fenômenos periódicos, né? E tem uma infinidade de fenômenos periódicos, né? Você pode falar do pêndulo, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, pode falar de batimentos cardíacos, da temperatura ao longo do dia, pode falar da temperatura ao longo do ano, pode falar de amplitude de corrente elétrica. Tudo isso são, né, coisas periódicas. E o seno é o fundamental, é o que tem aí. Então tem um modelinho aqui que eu vou usar para mostrar para vocês, que é sobre modelar fenômenos periódicos. Então vamos ver, eu preparei aqui um pedacinho de coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos supor o seguinte, que eu quero descrever o movimento desse pêndulo, né? O pêndulo vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Esse é o movimento periódico por excelência, né? O movimento. E a gente quer saber o seguinte, no tempo T, como é que está a posição do pêndulo, que é esse ângulo que está aqui, tá certo? Então, uma forma de fazer isso é fazer o seguinte, é modelar esse movimento por uma função desse tipo. Pode ser um modelo, né? Esse A está relacionado com a amplitude de oscilação. O seno está sempre entre menos 1 e 1. Se você multiplica por uma constante, fica entre menos essa constante e essa constante. Essa é a amplitude. Isso deve estar relacionado com o maior valor do seno aqui, né? Essa amplitude de oscilação. Está aqui com esse negócio. E esse ômega aqui? Esse ômega a gente vai ver, ou esse W, né? Está relacionado com o período. Qual a velocidade que ele vai e volta? A amplitude é 1. A velocidade com que ele vai e volta é outra e está relacionado com isso daqui. Então vamos supor, só para a gente brincar um pouquinho, né, que o movimento, que a amplitude é pequenininha. Se a amplitude for muito grande também, outros fatores interferem. 1 radiano. 1 radiano é 1/10 de radiano, né? Se o pêndulo aqui tem comprimento 1 radiano é um comprimento de 1/10 de 1 aqui. É muito pequenininho. Então seria 1/10 de 1 aqui em torno do ponto de equilíbrio. E o período 2 segundos, por exemplo, né? Vamos supor. Então ele vai para um lado e vem para cá em 1 segundo e volta em outro segundo. Essa aqui é a ideia. Como é que a gente escolhe A e W para essas coisas funcionarem? Puxa, a primeira coisa é essa daqui, ó. Qual é a constante? A constante é sempre a amplitude.
E nesse caso que a gente quer de 1/10 de radiano, tá aqui, a amplitude tem que ser essa daqui. Tá certo? A amplitude tem que ser essa. Agora, sobre o período. Se a gente lembrar, a função seno completa uma volta, ele faz uma volta no tempo de 2π, né? O t entre 0 e 2π. Agora eu quero que esse daqui complete uma volta completa. Ou seja, que ele, né, faça um movimento completo no qual o tempo que ele leva. Ora, o tempo é o seguinte, ômega vezes 2π tem que estar entre 0 e 2π. Se o ômega está aqui entre esses dois, aqui vai dar uma volta completa. Então, onde é que o t tem que estar? Eu divido pelo ômega, e o t tem que estar, né, aqui, olha, dividindo 2π sobre ômega. Então, essa função tem período 2π sobre ômega. Tá bom? Então, essa aqui é assim. Ora, eu quero que o período seja 2 segundos, eu igualo esse período aqui a 2, e concluo que o ômega tem que ser π. Então, a função é essa daqui. Essa daqui é a função que modela o movimento daquele pêndulo com essas características, né? Okay? E aí a gente pode pensar agora, e a derivada? Como é que vai ser a derivada disso daqui? A derivada vai ser assim, vamos calcular a derivada em t igual a 0 primeiro. O que significa isso? Significa, né, aqui no tempo t igual a 0, seno de 0 é 0. Então, na posição, no tempo t igual a 0, ela está aqui, ó, na vertical. E aí eu vou querer calcular qual é a velocidade que ela está saindo daqui, né? Com qual velocidade ela sai? Essa é a derivada. Então, em t igual a 0, a derivada vai ser θ no ponto, né? Π vezes perdão, aqui tá errado, é θ de h, né? Tem um errinho aqui, gente, é θ de h, né? Okay? Θ de h é que é a coisa correta, né? Θ de h menos θ de 0 sobre h. Esse é o quociente de Newton dessa função. O θ de h, sim, é seno de π vezes h, né? Por quê? Porque o t é assim, né? Tá bom? T de h é seno de... T de h aqui é seno de π vezes h. Então, esse é o limite que você vai calcular. O 0,1 sai do limite. E veja que aqui tem um número diferente, né? O h está multiplicado por π aqui em cima e não está multiplicado por π aqui embaixo. Então, em princípio, a gente não conhece esse limite. Mas aí eu uso daqueles truques terríveis, né? Os truques sujos. Eu multiplico e divido por π. Tá vendo? Multiplico e divido por π. Agora sim, essa quantidade é igual a essa. E aí, se quiser, eu posso fazer uma mudança de variável. Eu chamo π vezes h sei lá, de algum outro nome, né? J, π vezes h igual a j. E faço o limite com j tendendo a zero. Porque se o h tende a zero, π vezes h também tende a zero. Esse limite sim é 1. Então, a derivada na origem é π vezes isso. A derivada na origem da π vezes isso. Daí esse π que aparece multiplicando nessa derivada. Você pergunta, a derivada disso aqui é o cosseno de π vezes h? Não, tem um π multiplicando aqui fora. Né? Okay? E aí, num instante genérico, você usa aquelas fantásticas, né, identidades trigonométricas e conclui que a derivada vai ser π vezes o cosseno de π vezes t. Essa aqui é a derivada que vai aparecer aí. Tá bom? Então, essa aqui é a brincadeira das derivadas aí. Né? Okay? Agora, deixa eu ilustrar essas coisas lá no GeoGebra de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer o GeoGebra aqui. Isso. O GeoGebra clássico, ok? Tá lá. Vamos fazer aquela função agora, ó. A função que é 0,1, né? 0, vou fazer entre parênteses aqui para não ficar 0,1 vezes a função seno de π vezes t. A função de π vezes t. Ok? Vamos fazer a derivada. Ops. Vamos tirar essa daqui.
Pô, ele não está entendendo esse P aqui, deixa eu fazer de novo. Aí, ó, tá legal? Só que, deixa eu tirar, peraí, puxa vida, ele já fez alguma coisa aqui que eu não queria. Deixa eu começar tudo de novo, peraí. Vamos começar de novo, com um pouquinho de paciência com o computador. Vai ser f de t é igual a 0,1 vezes o seno de π vezes t. Tá bom? Ok. Ele não está entendendo aqui o que está acontecendo. Deixa eu fazer aqui um pouquinho. Vamos deixar o 1 aqui. Então eu já entendi. A fração é 0,1 e não 0,1, né? Tá bom? Então tá aí o gráfico da função. Então tá aqui, vamos abrir bem esse gráfico. E o que significa esse gráfico em termos do pêndulo, né? Na origem ele está aqui, no tempo t igual a 0 ele está na vertical, começa a avançar para a direita até alcançar a amplitude máxima, né? Okay? E depois volta para a posição vertical. Volta para a posição vertical. E ele faz isso em 1 segundo. Por quê? Porque ele vai agora para outra posição à esquerda, essa posição maior, e volta para a posição original. E ele fez isso em 2 segundos. Está vendo aqui? O período dessa função é exatamente 2, né? Daqui que está acontecendo assim. Tá bom? Eu vou tirar esse 0,1 só para ficar mais claro o gráfico da função. É um pouquinho assim. Vocês entendam que esse 1 aqui é 0,1 na hora de fazer essa amplitude daí, né? Okay. Agora vamos calcular a derivada. Eu vou colocar g de t como sendo igual à derivada. Olha lá, você já pode pedir qual é a derivada. A derivada da função f de t. Ok? A derivada da função f de t é π cosseno de π vezes t. Percebeu? Então é essa que né? Aqui o π é bem grande, né? A derivada está tendo uma amplitude muito grande, porque, enfim, ela ficou multiplicada por π aqui, né? Okay? Agora vamos fazer isso daqui, ó. Vamos escolher o a como sendo 0 de início. Ops. Vamos escolher o a como sendo igual a 0 de início, tá bom? E aí a gente pode mudar esse valor de a, como a gente viu, e vamos ver a reta tangente. Eu vou escrever como sendo a tangente, eu vou escrever como sendo tangente. A função tangente de t, né, eu vou definir como sendo o seguinte, o f de a, porque a reta tangente passa por esse ponto, mais a derivada no ponto A, perdão, que multiplica t menos a. Essa é a reta tangente. Eu vou tirar o gráfico da derivada para ficar só com a reta tangente. E vou aumentar mais um pouquinho de novo. A gente vai ver aí como funciona, né, a reta tangente. Então ele parte com a velocidade 1, que é a derivada no ponto 0 aqui. Né? A derivada no ponto 0, você está vendo que ficou g de a, é isso daqui. Ó. É isso daqui. Π cosseno de 0 vezes π. Cosseno de 0 vezes π é 1, aqui é π. Então ele parte com velocidade π. Essa daqui. E aí você pode mudar isso e ver o que está acontecendo aí com essa função. Por exemplo, né, qual vai ser a altura máxima em que ele vai alcançar aqui lá do lado direito, né? Vamos fazer o a andar aqui um pouquinho. Aí, ó. Já consegui. O a, não consegui. O a tem que ser, voltar aqui um pouco, aqui, ó, 0,5, exatamente 0,5 aqui. O que isso aqui significa? Significa que no ponto de distância máxima da vertical, a velocidade é 0. Tem que parar para poder voltar para a posição vertical, né? Tá bom essa daqui? Poxa, ficou direitinho aí, as coisas ficam
ficaram bem interessantes, né? Ok, então acho que a gente entendeu bem aí o que está acontecendo. A gente agora vai voltar para a nossa derivada lá, né? A derivada. Isso. Ups. Cadê a nossa derivada? Deixa eu fechar aqui a visualização. Aqui, agora sim, está aí a nossa derivada. Voltamos lá para aquele texto original, né? E a gente vai agora começar a estudar a exponencial. Tá legal? Ok. Então vamos fazer aqui, professor, mas se o seno, a Fernanda está fazendo uma pergunta, né? Se o seno de π vezes h divididos por π vezes h não seria 0 sobre 0? Seria sim, né? É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas o que acontece aqui é o seguinte: em geral, 0 sobre 0 é indeterminação porque o quociente de dois números pequenos não é nem necessariamente pequeno e nem grande. Depende da relação de tamanho entre eles. No caso do seno de π vezes h divididos por π vezes h, pode-se mostrar, isso foi feito lá naquele anterior, que os dois diminuem, mas um é proporcional ao outro. De fato, um é quase igual ao outro. Tanto que, no limite, um é igual ao outro. E aí, dá a razão, vai dar 1 e não dá, né, 0. Então, o que você fez? Você levantou a indeterminação. Nesse caso, que genericamente falando é 0 sobre 0, nesse caso, o de cima é um tamanho muito parecido com o de baixo e o limite dá 1. Tá legal? Ficou melhor aí um pouquinho, Fernando? A ideia desse 0 sobre 0 às vezes confunde um pouco. Isso aí é para dizer um número muito pequeno dividido por outro número muito pequeno. É só isso que quer dizer essa indeterminação. E no caso do seno de π vezes h dividido por π vezes h, esse quociente é próximo de 1. Tá bom? Então eu acho que ficou bom aí. Vamos ver o que a Fernanda está respondendo. Ok, então acho que deve ter ficado melhor aí agora. Oi. O caso sendo... Não. Opa! A Fernanda está fazendo uma pergunta cruel aqui, ó. O seno aplicou antes da divisão. Poxa, deixa eu voltar lá para aquele nosso texto, que isso daqui é uma confusão super importante. Peraí. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Vocês estão vendo aí agora aquela aula que a gente estava comentando sobre a derivada, né? A dúvida da Fernanda é sobre isso daqui, ó. O seno aplica nisso daqui. O seno aplica nisso daqui, né? E o π vezes h está aqui. Você não está cancelando esses dois de jeito nenhum. Você está calculando o seno aqui, ó, o seno desse negócio. E está dividindo por esse fator daqui. Então, o cálculo que você tem que fazer é essa função divididas por essa, né? Então, não é que você vai cancelar uma coisa para outra e dar 1. Mas se você calcular o seno desse negócio daqui, dá muito próximo de π vezes h. Tá certo? Você tem que calcular esse seno. Não pode cancelar uma coisa com a outra, não. Então, o seno é aplicado antes, sim. Aplica o seno. E aí volta para esse valor daqui. Vamos só fazer mais um teste, já que vocês estão perguntando bastante. Vamos voltar lá para o GeoGebra. Ok? Vamos fazer aqui o que está acontecendo daqui. Ok? Deixa eu colocar. No fundo vocês estão vendo. Vamos calcular quem é o F. O F, lembra, é o seno de π vezes t. Então, vamos calcular quem é o F de 0,1. 0,1. Deu isso daqui. Ok? Agora, quanto é que é o π vezes... Ops, até aqui é o seguinte. π vezes 0,1. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui π vezes 0,1. Uau! Olha só o que está acontecendo.
Nesse caso, que o número de casas decimais é pequeno, os dois deram iguais. Percebeu? E o que, que a gente calculou aqui? Ó? É o f no ponto 0,1. Então é o seno de π vezes 0,1. O seno de π vezes 0,1 deu esse. E quem é o π vezes 0,1 sozinho? Deu esse daqui. Aqui está ruim porque o número de casas decimais é muito pequeno, né? E a diferença entre os dois vai ser grande. Deixa eu fazer aqui seno de... Deixa eu ver se muda um pouquinho. Seno de 2 vezes isso daqui. Okay? E esse daqui agora eu vou colocar seno de 2 vezes esse. Ah, agora ficou melhor. Ó. Dá para a gente perceber a diferença. O seno de 0,2 vezes π é esse. E o π vezes 0,2 é esse. O quociente entre os dois é próximo de 1. Tá bom isso? Opa, né? Então tá aí a brincadeira, né? Vamos fazer uma outra ainda, deixa eu ver se eu consigo fazer seno de 15, assim. Deu 0,45. E vamos colocar 15 aqui. Uau, 0,47. Tá vendo? Então é muito próximo o quociente de um número para o outro, né? Vamos fazer uma brincadeira a 1,8. Lá deu assim. E aqui quanto é que deu 1,8? Deu 1,54. Poxa, tá vendo? Tá diminuindo. Vamos fazer 1,2. Ops. Vamos fazer 1,2. Deu esse daqui. Esse daqui 1,2. Poxa, 38, 37. Então, e aí se a gente fizer do 1, a diferença é tão pequena que vai ser, né, para baixo do... Ah lá. Puxa, ainda deu, né? Ah, agora vamos fazer assim. Ah, agora você viu? No fundo não são iguais. São muito próximos. Mas deu para perceber a diferença entre eles, né? Ok? Ok. Eu acho que ficou melhor assim, Fernanda. Me diga aí se você entendeu o que está acontecendo, né? Ficou melhor. Eu entendi isso daí, mas é porque lá na função falava que tinha zero e era seno de pH. Seno de zero é zero, não existe. Daí ficaria 0 sobre 0. Isso porque a gente põe no final, quando tivesse o limite, ia ficar 0 sobre 0 em determinação. Só que o resultado deu 1. Pois é, não, mas é o que eu estou falando. Quando você tem 0 sobre 0, você tem que fazer um cálculo específico para aquela situação. Nesse caso, o de cima diminui, o de baixo também. E aí o que acontece com o quociente? Essa que é a pergunta quando você escreve 0 sobre 0. Ele diz, olha, isso daqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Você tem que levantar a indeterminação. Você tem que ver, os dois diminuem. Mas qual a relação de tamanho entre os dois? A relação de tamanho entre os dois. Nesse caso, deu 1. Entende? Em outros casos, vai dar diferente, né? Por exemplo, se a gente, em vez de seno de π vezes h, tivesse 2 seno de π vezes h lá em cima, divididos por π vezes h, o limite daria 2. Não é? É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, mas agora deu 2. E se você, ao invés de multiplicar por 2, multiplicasse por 10, o limite daria 10. Então, indeterminação significa, depende do cada caso, é um caso. É um número que diminui em cima com um número que diminui embaixo. Mas o quociente entre eles é um quociente que você pode estudar e levantar a indeterminação em cada caso. Tá bom? Bom, vamos ver. A gente ainda vai continuar falando sobre isso. Deixa eu continuar a aula, que depois, talvez fosse o caso, Fernando, coloque essa dúvida lá no fórum da semana 6. Eu vou lá, dou exemplos, respondo, tá bom? Porque senão a gente vai demorar bastante aqui, não vai conseguir chegar ao final, né? O Luiz Felipe está perguntando que tem uma dúvida sobre a tarefa 6. Nesse caso, Luiz Felipe, coloca a dúvida lá no fórum, porque aqui a gente não tem espaço para fazer esse modelo daí, tá bom? O Vinícius Arenque está perguntando
Exatamente isso, Vinícius. O Vinícius está perguntando, para valores baixos, o seno de π vezes x é igual a π vezes x. É exatamente isso. Né? Não é igual, no sentido, né, de uma igualdade absoluta, mas é muito próximo do outro. Tanto que o quociente dá 1. Tá legal? Talvez assim fique melhor, hein, Fernanda? O Vinícius deu uma sugestão legal. Ó. O seno de π vezes x é próximo de π vezes x, não é igual. Né? Então, se eu dividir por π vezes x, vai dar próximo de 1. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Ok. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Né? Deixa eu voltar lá para a derivada exponencial. Isso. Exatamente, é por isso que o limite do seno de x sobre x é 1. O Vinícius acabou de acrescentar aqui no chat o motivo pelo qual o limite é igual a 1. Isso é porque para x muito pequeno, o seno de x é próximo de x. É exatamente essa ideia. Puxa, que bacana, a gente entendeu isso aí direitinho. Né? Eu vou passar um pouquinho do horário, gente, porque eu tenho que falar da função exponencial. E a função exponencial é super importante. A gente não pode deixar de comentar ela de jeito nenhum. Sabe? De novo, a gente vai usar algumas propriedades especiais da função exponencial. Né? Para a gente calcular a derivada, é aqui o inigualável, inimitável, único quociente de Newton da função. Né? A função no ponto x mais h, menos a função no ponto x sobre h. Aqui, olha, eu uso aquela propriedade, né? A exponencial de uma soma é o produto das exponenciais. Então, eu vou colocar o elevado a x em evidência e vai ficar só isso daqui. Ó. Se eu souber calcular esse limite, eu sei calcular a derivada da exponencial. E esse limite é também muito famoso. Ele é tão famoso quanto esse que a gente acabou de ver do seno de x sobre x. Esse aqui é o limite exponencial fundamental. Você tem lá o limite trigonométrico fundamental. Esse aqui é o limite exponencial fundamental. Né? E aqui não tem muito o que fazer, não tem que... Né? Tem que fazer o cálculo na força bruta. Você pega lá o GeoGebra, por exemplo, né? Faz o f de... a exponencial de h menos 1 sobre h para vários valores de h. E vai fazendo. Se o h é 1, fica, né, o e elevado a 1, que é ele próprio, menos 1 sobre h. E assim vai fazendo. À medida que o h diminui, o quociente se aproxima de 1. Esse daqui é uma experiência legal. Eu não vou voltar lá no GeoGebra agora, porque... a gente tem um pouquinho de coisa pela frente, mas vocês podem fazer lá, e exatamente como a gente fez para o quociente do seno, vocês fazerem para o quociente da exponencial. Vai ficar uma continha muito legal, e vocês vão ver que esse limite dá 1. Esse daqui é uma coisa super importante. Né? Esse limite dá 1, e portanto a derivada da exponencial, uau, é ela própria. Olha só. A derivada da exponencial é ela própria. Então, precisa... Né? Por quê? Porque esse limite aqui dá 1. Né? Então, ficou assim. Ó. Essa é uma função muito especial. Né? A taxa de variação dela é igual a ela própria. É por isso que essa função cresce assim assustadoramente. Né? A taxa de crescimento dela é sempre muito alta. Para isso daí. Então, está aí a derivada da exponencial. E do mesmo jeito, você pode calcular agora, isso aqui é uma demonstração de força da derivada. Né? Você pode derivar as coisas mais terríveis que você pensar, né? Se você usar aquelas regrinhas de derivação. Aqui, usando aquela regrinha, simplifica, tal, dá um horror. Né? Isso aqui é a derivada. Mas se você quiser, por exemplo, no ponto zero, avalia tudo isso no ponto zero, a derivada no ponto zero é menos 2t. Dá para calcular. Bom, ok. Agora tem uma função muito especial, que é essa função aqui, ó, kx. Né? Num primeiro momento, você pensa a derivada dessa função é essa daqui.
Do mesmo jeito que lá nas funções trigonométricas, o seno de 2t, você pensava que era o cosseno de 2t, e não era verdade. Aqui também não é verdade. Isso aqui é uma função composta. Uma função composta. Uma função composta, como é que você calcula a derivada? Nesse caso, vai ser fácil. Ó. Você coloca de novo aqui, né, a função no ponto x mais h, menos a função no x, coloca o kx em evidência, aí elevado a kx em evidência, e cai nesse limite daqui. Ó. Uau, é o mesmo truque que a gente usou lá para o seno, vai aparecer aqui agora. Né? Eu sei que o limite anterior, esse limite aqui é 1, mas nesse limite o h é igual a h. Tá bom? Esses dois são iguais. Naqueles que a gente está fazendo aqui agora, os dois não são iguais. Ó. Esse está multiplicado por k e esse daqui não. Adivinha qual é o truque? Não. É o mesmo truque sujo de sempre. Né? Eu multiplico e divido por h. Eu multiplico e divido por h. Então agora ó, esse número é igual a esse. Agora sim, esse limite aqui dá 1. Então, qual vai ser a derivada de e elevado a k vezes x? K vezes o e elevado a kx. Tá legal? Poxa, essa daqui é uma brincadeira super importante, é uma coisa boa, né? A gente vai estudar isso em geral depois, como é que a gente deriva composta de funções. A gente vai fazer uma derivada em cadeia, uma dentro da outra. E vai ter a regra da cadeia, que é uma regra bem tranquila. A gente vai ver mais adiante isso daqui. Mas do mesmo jeito que para as funções trigonométricas você modela fenômenos periódicos, com a exponencial você modela outro tipo de fenômeno. O fenômeno mais conhecido da exponencial é o decaimento radioativo. Isso é uma ideia muito boa pelo seguinte, olha só como é que a função, né, a massa de uma substância radioativa se comporta. Indique por Q de T a quantidade de massa do material em um instante futuro. Ok? Essa daqui. E aí o que acontece? Como é que funciona? Como é que a quantidade muda com o tempo? Ora, as coisas radioativas é a decomposição, a choque entre partículas subatômicas, né, que estão lá, etc. Quanto mais partículas subatômicas, maior a velocidade com que elas se decompõem. Então, um modelo bem preciso é supor o seguinte: a taxa de variação da massa é proporcional à massa presente. Isso significa que, poxa, vai ter uma decomposição muito grande se tiver muita massa, e uma decomposição muito pequena se tiver pouca massa. Né? Então, a taxa de variação é proporcional a essa quantidade. E esse sinal de menos aqui é super importante, né? Porque a gente já sabe que a quantidade de massa diminui. Tá bom? A quantidade de massa diminui. E então a derivada, a taxa de variação, tem que ser negativa, porque a função está diminuindo. Opa, a interpretação bonita da inclinação da reta tangente, né? Para a função ser decrescente, a inclinação da reta tangente tem que ser negativa. E para ser negativa, já que a massa é positiva, o K também foi escolhido positivo, né? Você coloca esse sinal de menos para que a derivada fique negativa. Tá bom? Essa é a ideia. Né? Então ficou aqui essa brincadeira. Né? Aí você faz o seguinte: poxa, isso está muito próximo daquilo que a gente viu aqui da derivada da função dessa função, né? A derivada é um múltiplo dela própria. Então a taxa de variação é proporcional a ela própria. Nesse caso, a gente não viu aqui o valor de K, né? Mas se você contextualizar aqui nesse caso, o que você espera? Que essa quantidade de massa seja uma função exponencial. Né? Aí a brincadeira que você está fazendo. Né? De fato, se eu colocar assim C vezes isso daqui, ó, quando eu calcular a derivada, o C sai da função. Né? E fica essa derivada. Pelo que a gente viu, essa derivada é o fator que aparece lá em cima desce multiplicando. Fica isso daqui, olha, né?
menos k vezes essa função, que é menos k vezes f. Poxa, então, né, para qualquer valor dessa constante, você pode olhar para essa função exponencial, ela satisfaz isso daqui. Agora, tem essa constante solta aí, né? Como é que a gente lida com essa constante solta? É super simples. Olha só, se eu avaliar a derivada no ponto zero, se eu derivar a taxa de variação no ponto zero, aqui vai ficar Q de zero. Né? Aliás, o contrário. Né? Vamos colocar aqui ó, o T igual a zero. O T igual a zero é a quantidade de massa no instante T igual a zero. Coloque aqui nessa expressão o T igual a zero. Nessa expressão aqui. Vai ficar o quê? A exponencial de zero, que é 1, e vai ficar essa constante. Então, qual é a interpretação física dessa constante que aparece aqui? Né? A interpretação física é o seguinte, é a quantidade inicial do material. Uau! Então, tá aí a brincadeira, né? É isso daqui, ó. Se eu quiser resolver esse problema, a solução desse problema é exatamente a função, né, essa função que está aqui, C vezes isso, onde o C é a quantidade inicial de material radioativo. Uau, então está aí a brincadeira. Né? Vocês vão calcular depois o seguinte, uma coisa importante. Para os materiais radioativos, uma característica deles é chamada meia-vida. Esse daqui é a quantidade de material. Você pergunta, quanto tempo leva para que você caia a metade da massa inicial? Isso é chamado meia-vida. Né? Se vocês calcularem a meia-vida aqui, a meia-vida vai dar isso. Ó, LN de 2, 2 porque é meia-vida. Né? 2 divididos por essa constante. Essa constante que a gente depende do material radioativo. Então essa daqui é a quantidade que leva para cair a metade, né, a massa. Né? Por exemplo, no carbono 14, que é aquele usado para datação de várias coisas, você escolhe o carbono 14 porque ele tem uma meia-vida muito grande. Então ele consegue medir coisas que são muito antigas. Né? Então se você olhar para o carbono 14, a meia-vida dele é mais ou menos 5.730 anos. Então, se você tem 1 grama do carbono 14, depois de 5.730 anos, vai ficar meia grama. Okay? E aí, dessa meia grama, vai levar 5.730 anos para ficar em 1/4 de grama. E vai levar outros 5.730 anos para ficar 1/8 de grama. E assim por diante. Né? Okay? É o que está acontecendo daí. Né? E aí, na tarefa, ele pergunta... E o que acontece com a quantidade de massa quando o T vai para infinito? Poxa, quando o T vai para infinito, fisicamente falando, né, o que acontece é que a massa tende a desaparecer. Né? Então a massa vai tender a zero com o limite tendendo ao infinito. Tá bom? Poxa, a gente passou um tempinho a mais aí, mas foi bom porque eu acho que a gente esclareceu alguma coisa sobre o limite trigonométrico, foi a dúvida principal da aula aí. Mas deu para a gente entender. Né? Eu sugiro a vocês usarem o GeoGebra, colocarem essas funções lá. Né? Por exemplo, isso daqui que a gente calculou meio que né, aqui no texto aqui desse jeito, ó, dá para vocês fazerem essas contas lá, com H sendo 10 a menos 20, se vocês quiserem. Né? Então tem como vocês fazerem essas experiências para essas coisas darem certo. Vale a pena usar o GeoGebra para essas brincadeiras. Agora, tem um ponto que é importante. O GeoGebra, ele ilustra o que está fazendo, mas ele não explica. Né? Então, se vocês estão fazendo um exercício, por exemplo, tentem usar o GeoGebra para saber o que está acontecendo. Depois, com as dicas dadas pelo GeoGebra, vocês entendem e explicam o problema com as palavras de vocês próprios. Tá? Essa daí é a recomendação. Para finalizar a aula, eu vou lembrar duas coisas. Né? A monitoria, não deixe de usar. Amanhã vai ter uma
uma live da monitoria para vocês participarem, e o problema da prova, que vai ser no sábado às 10 horas. Vai funcionar exatamente como funciona as tarefas, só que em vez de ser coletivo, é individual, e em vez de terem a semana toda para fazer, vocês vão ter 2 horas para fazer a prova, tá bom? Vão receber e entregar exatamente como está feito lá, né? Ok, alguém aqui está perguntando, a Maria Clara está perguntando, amanhã às 10 horas temos aula da física, professor? Isso daí é um problema chato, né? Bom, pode ser. Mais adiante, agora não tem mais jeito de mudar, a gente pode escolher um outro horário para essa aula daí, tá bom? Ok. O Vinícius também está falando a mesma coisa, né? Vocês têm aula de física aí nesse horário. É uma pena, então vai ficar assim. Nós vamos ver se para as próximas semanas a gente muda esse horário, né? Mas talvez eu coloque até uma enquetezinha lá para a preferência de horário de vocês. E a gente deixa assim, é uma pena, porque para amanhã não tem mais tempo de mudar, né? Tá bom? A Lohane está escrevendo alguma coisa. A Maria Eduardo. Essas monitorias tinham que ser de 12 horas, né? Ou às 18 horas, professor. Aí não bate o horário, é uma boa sugestão. Vamos pensar nisso daí. Se bem que o horário de almoço é triste. Mas pode ser que seja de meio-dia a 1, por exemplo, né? Vamos ver, né? E a Lohane está sugerindo que podia ser de 9 às 10. Talvez esse horário de 9 às 10 seja mais tranquilo. Deixa eu fazer essa pergunta. Aqui vai ser complicadíssimo escolher um horário agora. Isso nem pensar, cada um vai... Eu vou ver os horários disponíveis da Nicole também, porque ela é a primeira a escolher essas coisas. E eu vou colocar lá uma enquete no Aprender, para vocês entrarem e escolher qual horário que vocês querem fazer. O de amanhã não tem jeito, vai ficar naquele horário mesmo, né? Tem a Esther que está sugerindo que podia ser terça às 10 horas, né? O horário que está previsto o cálculo pode ser também. Na terça-feira às 10 já está prevista o atendimento. São 2 atendimentos por semana. Um é na terça-feira, que é o horário que vocês estão querendo, e o outro não podia ser na quinta, porque na quinta eu dou a aula. Por isso é que a gente escolheu sexta-feira. Talvez a gente possa pensar na sexta às 9 horas. É um horário bem interessante. Eu vou falar com a Nicole e a gente volta a discutir essa questão para a próxima semana, tá bom? Agora, para a próxima semana, terça-feira já está marcado, tá bom? Ok. Um abração a todos. Desculpem o atraso, mas hoje foi uma aula atípica, né? Tinha muita novidade a ser colocado, e aí a gente perdeu um pouquinho. A Esther estava digitando ainda alguma coisa, vamos ver o que é. Oi, tá bom, boa semana para você, Esther. Obrigado aí pela sua torcida. Isso. Maria Eduarda também está fazendo algum comentário. Deixa eu só ver o que ela está terminando aqui. Oi. Sim, obrigado, Maria Eduarda. Tá ótimo, bom final de semana. E eu tô torcendo para vocês fazerem uma boa prova, claro, né? Vamos ver aí, vai ser a primeira experiência de uma prova online assim. Eu também vou estar aprendendo muita coisa com isso tudo, tá bom? Isso. Um abração, gente. Um abração para vocês. E a gente... Isso. Valeu, Lucas. Obrigado. Um abração. Isso. Tchau para todos. Aí, ok.